Vamos pôr para gravar. Então, bom dia. Hoje é uma aula aberta, gratuita, para a gente poder falar um pouquinho sobre Tamiana, né? O que mais é possível e tirar algumas dúvidas dessas ferramentas. Então, assim, acho que a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que Tamiana, ela, assim como todas as outras ferramentas, elas têm uma multidimensionalidade, assim, a gente precisa seguir um pouco do nosso saber, assim, né? Eu trabalho com Tamiana, eu fui a segunda turma de Tamiana no Brasil. Bom dia, bom dia. Então, eu fui a segunda turma de Tamiana no Brasil, e Tamiana foi uma ferramenta assim muito revolucionária na minha vida, muito grandiosa, muito top. Eu tinha um padrão vibracional muito denso, muito baixo por conta de trauma, abuso, né? Coisas que não é só eu que tenho, né? Todo mundo tem. Então, Tamiana, ela é uma ferramenta muito mágica por conta disso, assim, ela tem o poder de elevar a nossa frequência numa grande escala, assim, sensacional. É tão engraçado que essa semana conversando com a minha terapeuta sobre isso, né? E ela até brincou comigo, assim, porque eu comecei a estudar a linha de esquerda, comecei, enfim, a trabalhar com um vórtice diferente, porque a gente, como cientista espiritual, a gente precisa experimentar, né? E a gente vai recebendo como terapeuta também alunos de tudo quanto é lado. Então, não faz sentido a gente, né? A gente tem que entender, né? Como professor, a gente tem que estudar e entender. Mas eu achei tão interessante que ela falou assim: por que que você está entrando em algumas energias, tal, né? Ela falou assim: se você já tem picanha, por que que você quer comer alcatra? Por que que você quer comer, tipo assim, colchão duro, colchão, entendeu? Então, Tamiana, ela tem um poder, uma consciência e ela, assim, ela põe fogo no parquinho, no sentido de limpeza, de memórias, de realmente até de magia negra, né? Uma das coisas que sempre apareceu no meu campo, eu morria de medo, eu cagava de medo, era dessas energias densas, assim, sempre fui muito cagona. E então a Tamiana, ela trouxe muita, depois de um tempo de sintonização com ela, que eu acho que talvez é onde todo mundo se paralisa com a Tamiana. A gente começa a arrumar confusão com Tamiana por conta disso, porque ela vai limpar o cu da sua alma, ela vai realmente assim, ela vai te tirar daquela lama e ela vai te colocar numa frequência estelar, numa frequência muito elevada. E é muito rápido. A atualização de Tamiana é sempre muito rápido, porém, a gente, assim, não está acostumado com essas frequências, então o nosso corpo físico sofre sim. Então tem um desconforto físico, né? Então a minha dificuldade no início, porque eu tive tanta catarse por conta da densidade da minha própria frequência, vibração, né? E ambiente, enfim, tudo. Eu tive muita catarse, né? Muita mesmo. E aí eu comecei a atender as pessoas que estavam no meu meio. A gente tem mais ou menos o mesmo padrão de vibração ali, né? E aí todo mundo que começou a receber Tamiana começou a ter muita catarse. E aquilo me assustou muito porque eu não entendia, eu não sabia passar pelas catarses. Eu ainda era muito infantil com as técnicas, com as terapias, eu achava que tudo tinha que ser cor-de-rosa com bolinha azul, né? Então, a Tamiana, ela te obriga a crescer, né? Ela te obriga, para trabalhar com ela, você tem que ser um adulto aí no comando e passar pelos processos, usar as ferramentas, usar. Eu tive curas incríveis, foi com Tamiana que eu comecei a aprender sobre bilocação, com o Maat, com o Lanage Tarri, e muitas coisas que eu trago da Tamiana, eu até parei de falar um pouco de Tamiana, porque eu faço hoje muito diferente assim, do que eu recebi, mas eu tenho muita confiança em fazer diferente, assim, e já contei para vocês em algumas atualizações que a gente fez sobre isso, que a gente já vinha testando alguns protocolos novos, e aí na última atualização alguns desses protocolos foram inseridos, né? Então eu fiquei muito feliz, assim, porque eu falei, uau, como o nosso saber sabe. Então, assim, você vai começar a usar a Tamiana, né? Porque se você não usar, você nunca vai passar dessa fase, né? Você vai ficar aí naquele. A gente às vezes fica com medo do desconforto, mas não percebe o quanto tá insuportável e desconfortável a nossa vida, né? Então, assim, é a gente escolher.
o tipo de ruim que a gente consegue suportar, né? Então, isso que é o grande desafio, às vezes, da Tamiana, porque para melhorar, às vezes piora. Então, tem que limpar, tem que liberar, né, é aquela coisa de desconstrução mesmo, e a gente é muito apegado, né? Então, por isso que eu acho que as pessoas, assim, se paralisam. Então, tem que começar a usar as ferramentas, né? A gente tem muitas técnicas, muitas maneiras de trabalhar. Eu vou responder as perguntas que vocês trouxeram aqui. Bom dia, Jéssica, bem-vinda. Eu vou responder as perguntas que vocês trouxeram e o grupo fica sempre à disposição para quem tem pergunta. Então, espero que essa aula hoje traga esse ânimo de volta, essa coragem. A Tamiana, ela fala disso também, ela cura muito o nosso coração. A energia pleiadiana, ela é uma energia de mãe. Eu acho que, assim, eu trabalhei muitos anos com Tamiana e eu fiquei até muito presa em Tamiana, porque eu me sentia muito acolhida, eu me sentia, depois da catarse, aquilo me nutria muito e eu criei muito com Tamiana durante muitos anos. Tamiana me projetou no mundo, né? Eu sou muito grata a essa ferramenta e talvez eu acho que alguns desafios que recentemente apareceram nesse grupo nada mais é do que um convite para eu poder voltar a olhar para essa energia. Eu senti vontade de canalizar uma mesa com a energia pleiadiana, porque eu trabalho muito com a energia de Sírius, né? E mas eu precisei soltar a Tamiana um pouco, porque eu era muito viciada, e eu sempre fui muito fodida com Tamiana, muito boa com Tamiana. Então você fica assim, naquilo que você é bom, você fica naquilo, né? Você sente confiança naquilo que você faz. E eu precisei ir soltando a Tamiana para poder para canalizar minhas próprias ferramentas, que é o meu foco, óbvio, né? Porque aqui com as minhas ferramentas, quem manda sou eu. E eu também não fico fazendo bagunça com a técnica de outras pessoas, tal, né? Então eu acho que é uma maneira de eu ser a honra comigo e também honrar o espaço de cada um, né? Então, isso é a minha experiência com Tamiana que eu quero deixar para vocês, né? Então, assim, eu tive que ir soltando a Tamiana por conta disso. Eu ficava muito condicionada às ferramentas e eu tinha outros lugares para eu poder explorar. Então, explorem, que eu acho que a Tamiana ela é realmente um salto quântico, energeticamente, vibracionalmente. Porém, a Tamiana, se vocês olharem as apostilas, elas são muito vagas, assim. Ela vai explicar para vocês a técnica. Gente, é só seguir. O que está escrito ali? Faz igual, só isso, tá lá. A Tamiana, ela tem um material muito rico, não é meu, porque os meus materiais mesmo a gente não tem, a gente tem muitas aulas, né? Eu não gosto muito de apostila. Então, mas a Tamiana tem um material muito rico, tem uma apostila, e se vocês seguirem o passo a passo ali, não tem segredo. Então, assim, o que que eu percebo às vezes? Qual que é o bug que vocês têm? A mente de vocês talvez já ultrapassou apostila. Vocês têm uma percepção, às vezes, muito maior, muito mais avançada do que está escrito ali. Ai, será que, tipo assim, se eu fizer isso, isso e isso, vai funcionar? Então, assim, eu sinto que, às vezes, sabe aquela criança que quer explorar mais, quer brincar mais? Só que a nossa baixa estima, autoestima, a nossa. Esse lugar que a gente não se sente nunca digno de ser mestre, né? A gente fica sempre ali, né? O aluno. Então, assim, eu acho que a gente está no momento da gente sentar na cadeira do mestre, sim, do professor. E como que eu faço isso? Experimentando e ousando. Enquanto vocês ficarem condicionado à apostilazinha, vocês vão ficar a eterna criancinha, entende? Então, assim, pega aquela ferramenta, põe aquele trem na sua frente e fala, uau, como eu e meu corpo podemos criar com isso? Entende, assim, o lugar que vocês escolhem ficar? O material tá lá, a aula tá lá, a gente explica tudo na aula. Então, assim, que lugar é esse que eu fico nessa dúvida forever? É preguiça, gente. Vocês têm preguiça de ir lá, pegar o material de novo e assistir de novo. Esse é meu ponto de vista, tá? Então, eu também sou preguiçosa. Eu também morro de preguiça. Ainda mais essas aulas muito longas, né? Então, assim, pois é isso que eu estou explicando para você. O que não está no script, você não se atreve a fazer. E por isso que você fica, às vezes, pequena diante das ferramentas. Então, assim, dentro da alquimia medieval, eu fiz um curso com um mestre muito interessante, muito legal, ele é um italiano, e ele fala que como que a gente desbloqueia dinheiro na nossa vida? Tendo rebeldia, mas é uma rebeldia inteligente, não é rebeldia burra.
Eu vou pegar a Tamiana aqui, ou qualquer outra ferramenta, e tipo assim, vou fazer mal para alguém? Vou ativar uma mesa aqui para poder fuder com fulano? Não, né? Eu acredito que ninguém, na minha cabeça, na minha consciência, eu acredito que aqui nesse grupo, é, a gente não vai usar as ferramentas para isso, mesmo porque a consciência mesmo corta, né? Porque a gente não pode, enfim, não é da nossa ossada aí querer controlar a vida de outras pessoas, né? Então, Tamiana, ela é pra gente, para quem escolhe se divertir com ela. Agora, se eu escolho realmente, assim, ficar presa no script, desculpa, digo sim pro seu destino. É o que que você vai criar daqui para frente. Então, nós precisamos ousar, né? Bert Hellinger fala assim que o melhor não pode ser dito. Eu tenho uma outra professora, uma outra mestre, que fala muito sobre isso também. Desconfie de tudo que está escrito. Então, se você pega, por exemplo, o Axis, a cada 12 meses tem uma reciclagem. Você tem que reciclar. Você tem que fazer um curso novo de fundamentos, você tem que fazer um curso novo, porque o que que acontece? Mudou a energia. Pensa só que tem 10 mil pessoas usando Tamiana no mundo. Então, quanto mais a gente usa as ferramentas, mais espaço a gente alcança. Que lugar é esse que vocês gostam de ter um espaço limitado? As ferramentas é para expandir a nossa consciência. É muito interessante isso, assim. Então, desculpa eu falar que é uma postura, às vezes, a gente ficar nesse lugar, dependendo, assim, do outro, ou dependendo da apostila, ou não entrando em ação, isso é falta de pai, é falta de segurança, isso é uma criancinha cheia de trauma, cheia de problema e precisa de tratamento. E o que que eu acho legal? Vocês têm a receita, vocês têm os códigos ali. Então, cria essa coragem de adultecer, é o que eu acho que essa aula ela vai falar sobre adultecimento. Cria essa coragem do quê? Com humildade no coração, né? Porque eu acho que tá todo mundo passando por esse processo. E o que que diferencia, às vezes, eu de vocês? Eu tenho a rebeldia. Eu quero aprender, eu quero fazer. E as perguntas, a consciência só vai vindo conforme eu vou ousando, né? Uma coisa também interessante que me deixava sempre muito segura com a Tamiana é que não sou eu que faz. Não é vocês que usam a Tamiana. Vocês vão simplesmente montar um vórtex. Quem vai trabalhar? Não é você, não é você, são eles. Então, assim, a Tamiana ela é uma ferramenta assim muito tranquila de usar. Criou o vórtex, montou a estrutura, acabou, né? Olha na foto, faz igual. Então, assim, qual o segredo, né? Então, e vai se nutrindo dessas energias, porque quanto mais eu faço, quanto mais eu ativo, quanto mais eu uso as ferramentas, mais eu cresço energeticamente e mais eu vou criando essa coragem, né? Eu sei que realmente muitas pessoas, muitas crianças não foram estimuladas a usar. Eu não fui uma criança estimulada a ser criativa e a usar, pelo contrário, eu fui o tempo inteiro muito castrada. Só que existe algo aqui que eu quero, sabe assim, explorar. Então, tenham curiosidade de explorar, de avançar, de ir além, né? É, a boazinha vive na escassez, né? A criança boazinha que quer agradar. Olha, titia Kézia, como eu sou legal. Eu faço tudinho do jeito que, sabe assim, eu não sou a professora Helena, vou dar na sua cara. Então, tipo assim, pronto, não, não sou. Então, assim, eu não tenho essa necessidade de ficar lhe dando vestinho. Então, assim, nós temos que mudar a nossa postura, porque nós hoje, como terapeutas e como mães e como mulheres, né, a gente tem esse papel ali de realmente crescer. Primeiro a gente tem que crescer para que depois a gente possa conduzir outras pessoas a passarem por esses processos que a gente vai passar. Então, o medo, ele é a falta do divino dentro de mim. Quando eu não sinto confiança, não sinto segurança, não tenho autoestima, o que que isso tudo me fala? Eu me afastei de Deus, porque quanto mais perto de Deus, mais corajosa eu sou. É um coração puro que me leva para o atrevimento, para a rebeldia de experimentar, certo? A coragem de fazer, porque, né, se a gente olha para alguns arquétipos, né, Jesus foi um cara super atrevido, então, enfim, então tem que ter. Então, se você realmente não tem coragem de montar um vórtice e de errar, gente, deixa eu contar uma outra coisa. Quem não erra não aprende.
Enquanto vocês excluírem o erro da sua vida, vocês continuam infantis. Então, isso que é muito legal. Então, mesmo você, às vezes, criando uma estrutura errada, que eu não acredito que é errada, existe uma guiança e uma intenção genuína que vai fazer com que aquilo aconteça da maneira mais coerente e ascendidíssima. Então, essa intenção, eu não preciso da mesa, eu não preciso de nada desse trem aqui. Essa forma e estrutura que esses cursos trazem é para a gente exercitar cada código, cada frequência. É uma maneira da gente estudar e desbloqueando em nós portas, portais, porteira, entendeu? Mas vocês vão chegar num nível daqui a pouquinho que, tipo assim, que você não precisa de muita coisa, não, né? Eu estou estudando umas ferramentas novas que, tipo assim, uau, é muito legal. É você e seu corpo. Mas e aí, você confia no corpinho? Que triste, cara, esse lugar da gente nunca confiar na gente. Que lugar de pobreza, que lugar espiritualmente assim escasso mesmo, né? Então, é um grande salto quântico e a gente aprender a confiar no nosso saber, né? O Axis fala muito, o seu saber sabe, usa ele, usa. É claro que nós temos assim, quando a gente tem que usar o nosso saber para nós e na nossa casa e no nosso território, né? Então, vocês, como profissionais e terapeutas, vocês vão usar, vocês vão experimentar na sua casa. Vocês vão fazer as suas experiências no seu quintal, entende? No seu terreiro. Então, isso é algo que a gente, assim, eu não posso chegar aqui na casa da Dodô, entendeu? E fazer bagunça na casa dela. Vamos que todo. Eu posso até convidar a Dodô. Mas, tipo assim, eu tenho que respeitar ali a hierarquia dela, o espaço dela, as entidades dela, a forma, estrutura e até as limitações. Eu tenho limitações, um monte. Entende isso? Então, eu sempre vou empoderar vocês a experimentar, a fazer diferente, mas lembrem disso, façam dentro do seu espaço. Combinado? Porque assim, não é todo mundo que vai se associar com essas energias. Quando a gente também fala, por exemplo, de símbolos, de códigos, dá uma angustiazinha, porque a gente tem medo de tudo aquilo que a gente não conhece, então trabalhar com geometria sagrada tem energias que eu acesso, energias lindas, frequências lindas e amorosas, e tem códigos que eu vou acessar, coisas bem interessantes, né? Então, e tem pessoas que usam disso tudo para tudo. Eu sempre recomendo vocês assistirem Freud. Freud é um filme, um seriado, né, que traz muito essa coisa da geometria sagrada. Então, todo mundo, a gente vai ganhando poder com essas energias, a gente vai ficando cada vez mais corajoso, cada vez mais atrevido. Eu acho que talvez é esse o medo que a gente é, insiste em ficar, porque eu acredito que em outras vidas a gente já manipulou isso aqui de uma maneira também egóica, de uma maneira obsessora. Nós já fomos ruim, né, gente? Bem ruim. E essa polaridade, ela sempre existiu e vai continuar existindo aqui na terceira dimensão, ela faz parte, né? Então, hoje eu acredito que eu quero aprender, eu entendo, eu tenho essa consciência que eu já fui uma pessoa que manipulei as energias para destruição, para morte de planetas, de outras vidas, né? Tô falando de outras vidas aqui. E nessa vida eu tô tendo a oportunidade de acessar esse poder de novo e fazer isso de uma forma divina e amorosa. Tem hora que eu tenho vontade de pegar uns estrupícios e botar de ponta cabeça, igual Santo Antônio. A gente faz isso com Santo Antônio, imagina com aluno. Vai dar vontade de fazer também. Mas eu me seguro o meu impulso, porque tudo que a gente gera para o outro volta para a gente mesmo, né? Então eu acredito que a gente prospera nesse espaço de consciência, né? Tem gente que prospera fazendo também o mal, mas aí é um tipo de prosperidade que eu não escolho acessar dessa vez. Então, é, é um processo. Tamiana, ela é um processo. Você vai ativando, você vai estudando. Então, faz ali um planner, um planejamento. Essa semana eu vou estudar a criança interior, que é maravilhoso. Essa semana eu vou estudar o Salush Nari. E assim, estudem e ancorem essa energia para mais pessoas, porque assim, se a gente não se compromete com o outro, a gente não avança. Então é muito importante, só que assim, o que que eu percebo?
É, é, eu sinto que o movimento que aconteceu aqui no grupo essa semana, de juntar terapeutas para usar o Lanage Tarri, talvez venha de um espaço ainda onde eu não confio no meu taco. E eu preciso da energia de outras pessoas para poder ancorar algo que eu não me sinto segura para fazer. Então, assim, se sintam dignas de ancorarem esses vórtices e levem essa energia para um público que não tem essa energia. Eu não tenho que ficar, tipo assim, entendeu? Amassando barro, falando mais do mesmo. Se empoderem. Na hora que vocês, assim, confiarem, e não precisa confiar muito, não. Hoje, quanto que eu tenho de confiança aqui no meu taco? 30, 40%. Hoje eu tô com a autoestima baixa. Acho que esse eclipse está curando coisas aqui em mim. Então, tem sido movimentações profundas aqui também. Então, estou curando a autoestima da minha ancestralidade aqui também, dignidade, né? E abuso, estou mexendo muito. Esse movimento que aconteceu aqui no grupo essa semana me trouxe alguns gatilhos de abuso, então estou olhando de novo, estava fazendo uma constelação agora. Está bem interessante esse movimento. Então é isso, assim, a gente tem que sair do papel da vítima e resolver, né? Então, quando a gente abre esses portais, essas portas, energias vão aparecer, vão surgir. É confortável olhar? Nunca. Por isso que a gente tem que ter respeito pelos nossos sentimentos e a gente tem que começar realmente assim, opa, o que que eu estou sentindo? Por que que eu estou sentindo isso de novo? A gente chama de self-healing. É muito fácil ficar o tempo inteiro dando aula e projetando isso para fora. Tamiana, ela exige, qualquer ferramenta exige eu usar isso para depois eu poder oferecer isso para as pessoas. Mas como eu sei que eu vou procrastinar, o que que eu faço? Eu vivo a experiência muito junto com vocês. Eu acho que por isso que essa vulnerabilidade também engaja tanto, né? Eu sei que eu sou preguiçosa, eu sei que eu procrastino, eu sei que eu não vou fazer. Então, o que que eu faço? Eu sei que eu preciso aqui ativar a vórtex da criança interior. Então, eu já vou lá, sou bocuda, a língua de 200 metros, que não cabe dentro da boca. Então, eu já vou lá e falo, e aí? Vamos, galera? Mas é a minha, galera. É a minha tribo. É o meu público, né? É a minha zona ali. Cada um tem a sua zona. Bora expandir ela. Então eu vou ali e falo, e aí, vamos lá fazer esse negócio aqui acontecer? E beleza, e assim eu venho criando os grupos, as minhas experiências. E então, assim, quando eu não engajo com o outro, isso é triste. Se eu não engajo com o outro, eu não engajo comigo. A gente precisa aprender a engajar com a gente também, né? Sem depender tanto do outro. Mas tem funcionado, porque é uma forma de quando eu me comprometo com vocês, vamos lá, 10 dias de criança interior, legal, né? Eu me comprometo comigo também, tá bom? Então fica a dica. Eu só vou avançar nas energias, nas ferramentas, se eu praticar, né? Então, tem que praticar. Às vezes, na minha casa, tem 10 vórtices ativados de energia. Não tem como a nossa vida não mudar quando a gente não pratica, entende? Pode ter o capiroto que for, a maldição ancestral que for, nada resiste a tanta ativação de energia. E, no meu interessante ponto de vista, eu não vou falar que Tamiana é melhor que as minhas ferramentas, porque mas elas estão bem niveladas ali também, tá bom? E é uma ferramenta muito fodida, muito poderosa, então usem, tá? Alguém tem alguma pergunta? Que eu vou começar a responder as perguntinhas lá do grupo. Alguém tem alguma pergunta que não colocou lá no grupo? Ok. Ah, terapeuta, você tem uma energia, né, dona Mary? Uma energia de Tamiana muito grande. Tenho certeza que você vai criar pra cacete. E quero ser sua cliente de Tamiana. Bom, Tamiana é muito mágico, gente, assim. Depois que sai o lixo, fica quem? O amor, tá bom? Eu aprendi a amar com Tamiana, porque realmente eu era muito. Tinha tanta raiva no meu coração, ainda tenho, ainda tô limpando muito disso, mas Tamiana me ensinou a amar. E vocês sabem que a primeira. Eu fico até emocionada de falar, assim, que eu sempre tive uma autoestima muito baixa, não tive muito apoio ali, né, de ninguém, então tive que fazendo tudo muito sozinha, e eu lembro uma vez que eu ativei um vórtex, e os pleiadianos vieram conversar comigo, eu fui me abrindo tanto, assim, eu acho que eles percebiam o tanto que eu precisava, né, de carinho, de cuidado, né, porque eu não me dava isso, não recebia muito isso, que os meus ambientes sempre foram muito hostis,
Então, com a Tamiana, cara, pela primeira vez eles falaram assim: você faz um trabalho lindo e eles vieram me agradecer, né, pelo trabalho que eu realizava. E foi muito amoroso esse reconhecimento, o quanto a minha alma, a minha criança, a minha adulta, a minha adolescente precisava tanto desse carinho, né? Porque acho que terapia é sempre muito porrada e bomba, né? Tiro, porrada e bomba, né? E às vezes, assim, nós somos muito falhos também, né? A gente às vezes não consegue se agradecer e às vezes agradecer, né? Poxa, Carlinha montou um vórtice aqui, gratidão, né, Carlinha? Obrigado, Carlinha, né? Porque fica muito lixo. Não é que fica muito lixo. Eu acredito que às vezes fica aquilo que precisa ficar para a gente poder olhar, né? Eu acredito muito isso, assim. Então, tem coisas que a gente não tem coragem de olhar, e às vezes, quando eu ativo algo para alguém ou para um grupo e me gera algum desconforto, e o desconforto que me fica hoje, às vezes na minha vida, na minha casa, é isso, assim, tipo de o que que eu tenho, o que que eu não estava enxergando aqui que eu estou olhando. Então, o outro, ele é bem-vindo por conta disso, né? Legal, vamos falar disso, Elisete. Ontem eu estava num vórtice de cura aqui, né? Estou em Riviera com umas amigas e elas fizeram um evento de cura de manas de mulheres. E eu venho perguntando assim, poxa, o que que eu ainda preciso perdoar aqui, enfim, no meu pai e tal, e fazendo um movimento, e de repente ela começou a contar que o pai dela batia muito nela, né? Gente, quando ela foi trazendo a experiência dela, eu chorava, 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 porque a gente vai. Enfim, e eu falei, meu, obrigado por me trazer isso à tona, né? Obrigado, porque foi muito importante para mim. E meu pai, ele falava assim, às vezes ele batia e falava, engole o choro. Se você chorar, você vai apanhar mais. Então, assim, sabe quando você vai bloqueando? Até a percepção, o perceber, o saber, o ser, eu não podia, eu tinha que ficar ali, né? Então foi tão gostoso ontem que na hora que ela falou da experiência dela, eu desabei, desmoronei, chorei como eu nunca havia chorado na minha vida. Era um choro que estava entalado, que estava preso, então a cura aconteceu. Então, entende que, tipo, assim, eu poderia falar, não, isso é um problema dela? Não, era a minha dor também. Então, em grupos, a gente tem a possibilidade de olhar para feridas ocultas, para coisas que estão latejando dentro de nós. E aí ela me trouxe também uma consciência, assim, uma raiva, cara. Tinha uma raiva que estava a gente, dentro da espiritualidade, eu não posso sentir raiva do meu pai. E eu tenho que amar o meu pai, porque com o pai o dinheiro fica, né? Então a gente vai mascarando, vai construindo um castelinho de areia, né? Eu amo meu papai, ai, meu papai. E aí, ontem, na hora que eu vi aquela raiva, eu falei, putz, que raiva que era essa que eu tinha ainda do meu pai, que eu projeto no meu marido, que eu projeto nos meus filhos, que eu projeto em todos os homens. Então, essa raiva, por que que. Aí a moça falou, eu vejo muita raiva em você. E eu falei, eu sou muito agressiva mesmo, se eu tenho uma comunicação, né? Uma imagem, às vezes, muito agressiva. E eu fiquei trabalhando isso desde ontem, né? Nesse portal, confesso na noite longa. Mas, assim, o que que eu quero falar? A raiva, essa agressividade, por que que eu não liberei ela até agora? Porque ela me trazia dignidade de volta. Então, eu quero deixar aqui para vocês a minha cura também, que hoje eu posso escolher ser digna de me conectar com tudo isso através também da força do amor e da gentileza. Então, eu estou deixando, né, nesse eclipse, nesses dias, essa raiva, essa agressividade também ir embora para que eu possa começar. Eu não preciso, eu precisei dela até agora para poder me proteger, para poder trazer a dignidade para mim de volta. É onde eu defendi o meu território com unhas e dentes, né? Meus grupos, meus alunos, a minha casa, os meus filhos, a minha própria sexualidade, né? E então eu sou muito grata. Essa agressividade, essa raiva foi necessária até agora e agora eu posso libertar. Esse é um padrão ancestral e eu posso escolher diferente agora, né? E escolher fazer isso com a força do amor, que também protege muito a gente. Eu acho que protege, às vezes, até muito mais, né? Porque a frequência de raiva, a gente ainda fica presa no abuso, criando situações interessantes, né? Mas eu acho que quando a gente. Eu não preciso mais disso. Ok, tá aqui. Sabe quando tem a faca no armário?
Você tem a concha, você tem a faca. Se eu precisar, eu vou usar essa raiva. Entende? Vou fazer vórtice Tamiana hoje. Acordei com. Ah, esse eclipse em peixes. Puta que pariu. Peixes é muito profundo, né? Mas ele é mais amoroso que escorpião. A gente... Escorpião traz um lado mais vingativo aqui, né? Eu acho que a gente está conectando com as nossas sombras, alguns medos, né? Mas a gente tá aí com esse eclipse doido, né? Tem essa mistura de virgem com peixes, mas é para a gente organizar essas emoções. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer nesses próximos 15 dias, tá bom? Então vamos lá. Vamos olhar para a Tamiana aqui, para essas perguntinhas. Eu quero que vocês. Perguntas vão aparecer, espero que vocês comecem a usar tudo isso. Perguntas vão vir à tona, beleza? Mas não deixem de fazer porque vocês têm dúvida. Ah, a Kézia não me respondeu, a Kézia foi abduzida. Ninguém respondeu. Faz. Porque quando você fazer, você vai começar a ouvir uma voz do seu mentor, pleiadiano, que vai falar assim: Dodô, faz assim. Dodô, eu acho que essa técnica já avançou. Você pode colocar uma. Começa a ouvir essa voz. Eu gostaria muito que vocês se sentissem dignas e merecedoras de ouvir essa voz, tá bom? Então vamos lá. É, A Dodô perguntou do Maat. O Maat, ele é um vórtex que então eu tô no centro somos tudo. No centro temos paz, tá? Então o que que a gente tem que perceber no Maat? Eu tô aqui no centro do vórtex. Eu não tô com as minhas Isso, olha lá, e obrigado, Dodô. Então tá vendo? Ali no centro, essa pessoa que vai estar ali no centro, ela vai se bilocar. Entenda que cada ponto verde é um portal. O que que são portais? São pontos de energia. O que que eu vou acessar nesses portais? Só Deus sabe. Eu vou ter consciência do que tem em cada porta dessa? Às vezes sim, às vezes não. Eu lembro que quando eu fazia Tamiana, me dava muito sono e eu ativava o vórtex e às vezes eu deitava do lado, sempre ativei Tamiana no chão. Eu pratiquei muito Tamiana de forma presencial e individual, porque antes da pandemia eu não usava online, né? Então a pessoa deitava e eu deitava do lado para poder receber também, porque eu já tinha essa consciência, quem trabalha são eles, eu ativo o vórtex e vou aqui recebendo. E muitas vezes eu até dormia, eu ia embora na nave. Aí uma vez uma facilitadora brava, você tem que parar de dormir na sessão. Você tem que entender o que está acontecendo. E eu sempre fui uma boa aluna nesse sentido, assim, eu ouvia a crítica e eu falava, "Oh, então tá, então deixa eu entender essa crítica aqui, o que que ela tá vendo que eu não tô vendo, porque quem tá na garrafa às vezes não vê o rótulo, né? Então eu sempre tive uma boa audição nesse sentido, assim, eu quero aprender. E aí eu comecei a ficar mais acordada, e aí eu ficava naquele puta tédio lá, né? Ai, que saco, o que que tá acontecendo aqui? Mas eu tinha um medo também de ver. Acho que é normal a gente ter medo de olhar para algumas energias, né? Então, é, eu comecei a pedir para ver o que está acontecendo aqui. Então tá, então eu vou fazer um atendimento aqui de Maate, e o que que eu sei? Que a gente vai fazer esse bilocamento aqui, né? No começo era de porta para porta, depois tipo, a gente era para cada 3 portas, e hoje eu já sinto de fazer uma arte, por exemplo, a gente já biloca do centro para todos os portais. Como se fosse um polvo ali. Então, com vários braços que vão pegar consciência diferente. Esses portas, esses portais, eles me trazem consciências diferentes. Então, por exemplo, assim, o que que eu entendo desse vórtice? O que que eu percebo desse vórtice? Eu estou fazendo uma sessão, vou fazer uma sessão de cura da criança interior para Dodô. Então, tem uma intenção ali. Eu não fico presa só na cura da criança, pode ser que vai curar outras coisas, né? Então, assim, ela me traz uma questão, eu vou ver qual vórtex é melhor para aquele atendimento, né? Mas deduz que ela me traga uma dor, fui abusada sexualmente na minha infância, beleza. Então, provavelmente, esse vórtex vai me levar para tudo isso.
para todas essas partes feridas dessa criança, desse adulto. Em alguns momentos ali vai ter vórtice que eu fui a criança abusada, vai ter portal que eu fui o abusador, que eu abusei de crianças. Então, são essas informações que vão chegar. Kézia, eu não percebo nada. Eu também não percebia nada. Pede para perceber. Só que assim, a gente tem que tomar cuidado com a nossa língua de 200 metros, que às vezes eu vou falar para Dodô, Dodô, você foi uma puta de uma abusadora, Dodô. Você estuprava bebês. Olha que cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado qual o grau de consciência da Dodô. Entendeu? Tem gente que não dá conta de ouvir a verdade, tem gente que vai sair da aula, não dá conta de ouvir, que eu tô presa na minha infantilidade, eu vou sair, não quero crescer. Então, Tamiana não é para todo mundo. Aliás, a consciência não é para todo mundo. 2% da população se desperta. Então, vocês não estão sendo rejeitadas ou excluídas. As pessoas não querem acordar, elas querem ficar entorpecidas na Matrix. E assim vai acontecer, como aconteceu em Lemúria, Atlântida. Eu acredito que vai chegar a nossa navezinha, eu sei lá como é que vai ser feita essa transição planetária. Quem está desperto viu a nave, vai embora. Opa! E o resto vai naufragar de novo, vai ficar dormindo. Então, mesmo a pessoa sendo terapeuta, mesmo a pessoa tendo 1000 ferramentas, isso é comprovado que ela está acordada? Não. Ela está se tapeando, ela entende? Então, assim, desculpa que eu não posso, no meu, aliás, eu até posso, mas não é a minha escolha como terapeuta ver e não falar. Então, assim, mas eu tenho que perceber essa pessoa. Você quer ouvir a verdade, Dodô? Então senta aqui, deixa eu te explicar um pouquinho como é que é o negócio. E aí eu vou falar do meu jeito, eu sou bocuda, eu sempre falo. Então, a gente tem que ter essa percepção. Às vezes, hoje eu tenho sido um pouco, talvez, um pouco mais gentil de falar assim, ai, vale a pena discutir com a Dodô? Vale a pena eu criar essa coisa, entendeu, na minha vida? Ou tipo assim, não, eu já falei 1000 vezes com a Dodô, cara, ela não presta atenção, ela não tá ouvindo. Então, assim, chega uma hora que eu falo, ai, Dodô, foda-se, vá pra luz. Então, assim vai ser na vida, com filhos, relacionamentos, alunos, clientes, e às vezes até com a gente mesmo, né? Tem coisas que a gente, assim, às vezes, ok, ai, eu desisto de resolver isso. Meu casamento, por exemplo, meu karma aqui com o Micael, Ave Maria, Jesus da glória. Então, eu falo, ai, não, chega, vamos virar o disco, vamos olhar para outras coisas, e assim, às vezes eu ainda não dou conta de olhar para isso. Então, nós todos temos limitações, tá? Então, você pode escolher enxergar, presta atenção no que você enxerga, como você transfere isso para o outro, e você pode também, mesmo não enxergando, a mágica vai acontecer. Entendeu, Dodô? Deu para entender? Então é isso. Do centro, eu me biloco para essas portas. Eu acho que a última atualização a gente estava bilocando para 3 em 3, não era? Eu vou para 3 portas e 3 portas, certo? A gente estava fazendo isso. Hoje, como que eu já faria? Faz tempo que eu não ativo uma arte, me deu vontade de ativar. Hoje eu iria para todas as portas. A primeira versão aí de Tamiana, você ia para uma, depois você ia para outra, depois você ia para outra, isso. Aí depois teve uma atualização que a gente começou a bilocar de 3 em 3. Experimenta, tá, Dodô? Às vezes, peraí, eu vou de um em um. Perfeito, era essa a minha dúvida, né? Porque eu percebi energeticamente que eu poderia ir de portas em portas, mas fiquei meio que, não, eu vou participar dessa aula para receber mais dessa energia, porque de fato, Kézia, eu sou muito grata a você, desde que eu comecei a te seguir no ano passado, comprei tuas mesas, tenho muitas mesas, trabalho com elas e tenho assim, ó, feito mágicas, sabe? E sou muito grata pelo saber, sabe? Tu entrega muito, sabe? A tua energia é Às vezes simplesmente até demais, né? incrível. E eu escolho, quando crescer, ser que nem tu. Eu sou Já muito é. grata. E com a clareza que tu está trazendo dessa energia do Mahatma, eu escolho expandir mais. E a minha pergunta também é: eu posso trabalhar à distância também com uma pessoa, pedir para ela fazer o trabalho com ela à distância? Isso, você vai montar a estrutura normal.
E posso também atender grupos com essas técnicas, assim. É um pouco mais difícil, assim, a gente se sentir segura. Então, por exemplo, assim, qual que é o problema? Ah, eu vou levar um monte de gente para um monte de portal. Às vezes a gente se sente insegura, ah, Kézia, eu não sinto confiança em fazer. Hoje, o que que eu penso sobre isso, assim? Vou colocar todo mundo nesse vórtice agora e vou abrir um monte de porta. Vai ter gente que não vai voltar, mas tem gente que já não volta. Então, tipo assim, pessoal, agora é hora de voltar. Então, estou aqui atendendo um grupo. Todo mundo foi, expandiu, e agora todo mundo volta para cá. Entende? Então, assim, ai, mas o fulano, a Dodô não voltou do portal, problema dela. Então, assim, a gente tem que ser um pouco meio kamikaze nesse sentido, assim, porque se eu querer controlar o processo inteiro, a gente não deu o comando para voltar? Por que que o estrupício não volta? Porque o estrupício adora causar, tem gente que gosta de, sabe assim, tem gente que gosta de tumultuar a vida de todo mundo. Então, faz seu trabalho, sentir que é para fazer em grupo, o importante é, eu estou focada em quem eu posso contribuir. Eu não quero saber dos Rubim Barrichello, entende? Assim, deixa os retardatários para trás, deixa que eles vão encontrar o próprio destino dele, os estrupícios, né, Carla? Ai, não, tem demais, tem demais. Então, assim, se você sentiu de fazer, de ancorar, fica segura do comando que te vem de ancorar isso para grupo, foca nas pessoas que estão na disposição de receber, de aprender, de curar, porque às vezes, assim, é um que vai dar conta dessa energia, beleza, 10 de 1000 fizeram a cura, cara, que maravilhoso, porque era esses 10 que precisava receber. Não fica preocupado com os 900 que não receberam. Entende? Eu quero que os que não receberam se fodam, se explodam. Chega, a gente está num momento assim de realmente assim. Tem gente que vai ficar no vitimismo, no mimimi, e tem gente que vai dar o salto quântico. E a gente não tem que ficar aprovando, e assim, não se parem por conta dos retardatários. Cada um recebe o que quer, o que dá conta de receber. E tem gente que está aqui realmente para poder tumultuar a nossa vida. Então a gente só tem que ter essa percepção, poxa, eu já falei com essa pessoa 10 vezes, o trem não foi, ah, cara, desculpa, sinto muito, vaza da minha vida, entende? Então, assim, tem gente que não dá conta. E por N motivos eu não quero entender, e tem raiva de quem sabe. Não perca tempo, é isso que eu quero dizer. Engaja com a consciência e vai trabalhar, vamos trabalhar. E engaja com quem está na disposição de receber, combinado? Então, assim, essas picuinhas, assim, o dinheiro não fica onde tem conflito. A cura não fica, a paz não fica onde tem conflito. Então, tem gente que às vezes precisa desse conflito para poder, para ela. Então, deixa ela. Só que aí, o que que você tem que fazer? Se posicionar, vai com esse conflito, com essa merda para sua casa. Aqui no meu, na minha vida, no meu grupo, não. Você está entendendo? Na minha vida, na minha casa, não. Então, tem pessoas que gostam dessa confusão. Nós precisamos parar de querer tirar o povo da confusão. É onde a gente às vezes se para na confusão do outro, entende? Então, muitos alunos, muitos clientes vão chegar para vocês e você tem que ter essa percepção. Dá para ajudar a Carlinha hoje? Ó, Carlinha, hoje não dá para te ajudar, né? Não dá, né? Só que a gente, por ter uma consciência, um coração pleiadiano, por que que os pleiadianos estão aqui? Eles acreditam em nós, eles não desistem, assim, mas eles têm uma outra estrutura. Eles já ascensionaram, eles já estão numa nave, eles já estão numa outra consciência. Então, assim, eles já não têm mais nada o que fazer, lá não tem caipirinha, lá acho que lá não tem rola, lá não tem. Então, tipo assim, lá no plano que eles estão, é isso, é a consciência planetária, é todo mundo engajado com isso, entende? Todo mundo já desapegou do corpo, da Matrix e do dinheiro e tal, e beleza. Nosso trabalho aqui é um pouco diferente ainda. Então, é, sabe as lombadas? Presta atenção, não é das lombadas não, tem uns buracos no meio do caminho. Cuidado para não cair e ficar preso lá. Tem pessoas que são buraco negro, elas te sugam para o universo de insanidade delas. Então, assim, tentou, não deu conta, tentou de novo, não funcionou, ó, acho que isso aqui não é para você, procura outro terapeuta, procura outro grupo, procura outra pessoa. Só que qual é o problema? A gente fica tão preso, às vezes, na escassez, no dinheiro,
E aí é onde você fica ali naquele. Ah, eu tô toda hora, eu tô assim, não vou atender mais. Ah, é exclusão? Não, é consciência mesmo. É assim, tem gente que pede para apanhar, mas eu não quero ser a pessoa chata que fica querendo babar. Eu não sou a mãe, entende? Tem criança, tem gente que é criança birrenta que fica quer apanhar. E aí você vira a mãe para bater. Eu não quero, obrigado, tchau, tô fora desse lugar. Então eu acredito que essas ferramentas elas estão expandindo, né? E talvez a partir daí você vai desenvolver, conforme você vai usando, Dodô, você vai se empoderando para poder criar outros protocolos também. De repente, daqui a pouco, a sua mesa de frequência pleiadiana, tá bom? Tamiana, ela é um degrau. E é um puta do. Aliás, são vários degraus, né? Porque tem muitas técnicas para a gente usar. Só que eu só vou avançar se eu confiar nessa coisa do meu corpo. Meu corpo falou que dá para bilocar, bora bilocar, tá bom? Combinado? E assim, nós somos diferentes, temos capacidades diferentes, habilidades diferentes, energia diferente. Então, assim, eu tenho que honrar. Se a minha professora de repente fala, não dá para fazer, ok, te agradeço que você não consegue fazer, mas eu quero experimentar se eu posso fazer. E por amor ao meu saber, por amor à minha ancestralidade, por amor à minha força, entende? Não é, tem nada a ver com desonrar o trem do outro. Tem a ver com honrar as minhas capacidades. Gente, eu assim, eu crio tudo, eu não tô olhando para ninguém, assim, no sentido tipo de. Eu não é para fazer mal para ninguém, não é para ser arrogante, não é. Tem pessoas que vão, cada um vai interpretar da maneira que dá conta, certo? A boca fala o que o coração tá cheio, não é verdade? Então, assim, hoje eu sou a honra com as minhas capacidades alienígenas. Então, eu vou sempre empoderar vocês a experimentarem. Só que tem gente que é criancinha que quer ali a cartilha. Tia, posso fazer isso? Tia, eu não sou professora Helena. Que saco. Então, se empoderem. Ok, Dodô? Vamos lá para a próxima perguntinha. A Márcia falou assim: tenho dúvida da cama vibracional. E aí, ela colocou ali o vórtex, tá? Cama vibracional, existem três maneiras de eu trabalhar a cama vibracional. Aliás, existem mil maneiras de eu trabalhar a cama vibracional. Eu posso criar essa estrutura no chão e deitar. Eu posso criar essa estrutura em volta da minha cama mesmo, por isso que chama cama vibracional, é algo que você vai deitar para receber. Então, essas camas vibracionais têm triângulo, são geometrias sagradas, que tem a força do 3, que tem a força do 4, que tem a força do 6, aí é uma outra aula. Mas assim, cada geometria sagrada são portas, né? Então, são frequências que a gente vai ativando aqui dentro de nós. Então, se a gente. Isso, o Salush Nari, que é o que a Dodô está mostrando ali, é o triângulo. A gente vai fazer triangulações nos nossos chakras. A gente vai subindo com essa energia. Eu tenho o quadrado, né? Eu posso fazer um quadrado de Hanená. O Hanená é um símbolo multiuso, melhor que Bombril. Então, eu posso fazer um quadrado de Hanená deitar dentro dele. É exorcismo, é maravilhoso. Posso fazer também um triângulo de Hanená. Posso fazer um hexágono de Hanená. O que que muda? É a força dos números. E aí vocês precisam estudar um pouco disso para entender qual que é a ancoragem do 3, do 4, do 8, do 10, do 15. Isso não é estudado na Tamiana. Eu estou estudando isso agora na geometria sagrada com outro facilitador, tá? Ainda estou fazendo essas aulas. Depois, na hora que eu terminar, que eu ainda não sei explicar para vocês tudo isso, a gente pode até criar uma aula, né? E aí eu posso falar um pouquinho da força dos números dentro da geometria sagrada, se vocês toparem, tá? Mas não é assunto de Tamiana. O Juan nunca trouxe isso, essa consciência para Tamiana, tá bom? Eu estou estudando isso com outras frequências. Então, no caso aqui da mesa, a Márcia colocou lá a trilogia de Arcanjo Miguel. A trilogia de Arcanjo Miguel são dois triângulos, um de frente para o outro. Em um triângulo fica o terapeuta, no outro triângulo fica o cliente ou o grupo. Isso. Ah lá, essa mesa é linda demais. Esses material meu tá tudo em franco, eu preciso imprimir tudo de novo. Mas assim, não tenho a mesa, posso desenhar. Posso desenhar no chão, posso desenhar no papel. O importante é vocês usarem, tá? Então, o Trilogia de Arcanjo Miguel, inclusive Trilogia de Arcanjo Miguel não é canalizado pelo Juan.
O Trilogia de Arcanjo Miguel é canalizado por um outro facilitador que, a partir da experiência dele com a Tamiana, ele, deixa eu pensar, eu acho que é isso mesmo. Ele desenvolveu a trilogia de Arcanjo Miguel. Eu acho que faz tempo que eu não dou esse curso, mas acho que é isso. Quem lembra dessa informação? Eu acho que foi o Robson. Você lembra disso, Mary? Rosemary, dessa informação? Depois eu confirmo isso para vocês, mas eu acredito que ele desenvolveu a trilogia de Arcanjo Miguel e ele fez também o Vórtex da Criança Interior. Ele trouxe duas ferramentas complementares para poder usar dentro desses vórtices, tá bom? Até o próprio Juan, o que que ele fez? Começou a virar tanta bagunça, porque, por exemplo, assim, ele vai atender a Dodô, vou atender a Dodô aqui hoje. Aí, do nada, eu senti, nossa, eu acho que eu preciso fazer isso aqui para Dodô. Aí eu vi outra geometria, vou juntar aqui um quadrado com um triângulo, beleza. Mas era algo que era para Dodô. As pessoas lá no Chile começaram a pegar essas informações pessoais e começaram a trazer isso, ó. Então tem esse outro símbolo aqui que foi ativado nessa situação aqui, e aí se tornou símbolos complementares, técnicas complementares. O que que o Juan fez? O que que ele fez? Começou a ter muita bagunça, principalmente no Brasil, é, e aí ele sintetizou, ele simplificou. Ele falou, Tamiana, agora é isso, que é Salush Narri. Eu acho que na última atualização não tinha nem o Pudia. Não tinha o mate, ele não colocou o mate porque dava muita confusão. Então, assim, ele sintetizou, ele ficou com o básico, ele ficou com limpeza de ambientes, o Raman, ficou com o Salush Narri. Eu acho que foi isso. Bom, eu sou especula de rodinha. Eu quero experimentar. Eu quero conhecer. Entendam que ele só simplificou porque as pessoas são muito confusas com elas mesmas e aonde elas vão arrumar problema e confusão. Se eu tiver gratidão, se eu entender que isso aqui foi canalizado para Dodô, mas se funcionou para Dodô, pode ser que funcione para mim, eu vou experimentar, tá bom? Então foi isso. Tinha as ferramentas complementares, o Tamiana 2, o Tamiana Master, depois ele tirou isso tudo, ficou só o básico. Mas assim, vocês têm todas as informações, sejam inteligentes e experimentem e usem, combinado? O que mais, gente? Então é muito simples, o símbolo tá certo, e também assim, se mudar ali a forma e estrutura do símbolo, tá lá na apostila, a maneira que é para vocês colocarem os símbolos. Se eu mudar, vai estar errado? Não, a própria equipe de trabalho realinha o Vortex e vai trabalhar para vocês. Então não tenham medo de errar com a Tamiana, tá? Sigam ali a foto, a imagem que tá, o Vortex tá bonitinho ali, é só você pegar e fazer igual. É copiar. Sentiu de fazer diferente? Experimenta e compartilha, tá bom? Se eu não tenho, eu quero fazer uma trilogia de Arcanjo Miguel para mim. Esse cara que canalizou essas outras técnicas, baseado na Tamiana, faz um trabalho muito rico, muito bonito. E eu experimentei, amei, adorei o que ele trazia, o que ele trouxe, e comecei a dar as aulas com as ferramentas dele também, falando, ó, tem mais isso aqui para poder complementar. Vocês podem usar. Eu experimentei, eu usei, eu gostei. Então vai de cada um, confiar ou não no saber do outro, tá bom? Tamiana, assim, foi muito louco, porque virou uma bagunça no Brasil, gente. Mas aí era ego, era as criancinhas. Ah, era todo mundo, assim, num lugar muito interessante. E isso acontece na constelação, isso acontece em todos os lugares, né? Então, cuidado com esse ego. Por que que eu estou fazendo isso? Qual a minha necessidade dessa energia? Eu estou fazendo isso de 0 a 100 é para provar ou é para criar? É, todo mundo quer poder, mas para que que eu quero poder? Todo mundo é digno de ter poder e potência, mas assim, para que que eu quero isso? Eu tenho que provar aqui alguma coisa para alguém? Não, né? Não é necessário.
Então vai viver sua vida, preocupa com o seu. Deixa as pessoas falarem. Elas sempre falarem, elas vão continuar falando. Mas se você parar a cada momento que alguém te questionar alguma coisa, você tá fudido. Então faz o seu, mas faz o seu no seu quintal. Combinado? Se eu não tenho ninguém para me atender, a equipe pleiadiana vem e me atende. Então, esse vórtice da trilogia, ou é eu e o grupo, ou é eu e o cliente, ou é eu e os pleiadianos. Então, na trilogia de Arcanjo Miguel, eu ativo o primeiro vórtice, que eu trago a energia para cá, certo? E o segundo vórtice, eu vou deitar e eu vou receber, simplesmente assim. Espera aí só um minutinho, pessoal. Ah, vou ter que mudar de lugar, que a moça vai precisar limpar aqui. Hum. Então, e aí eu deito, e aí eu vou receber dessa frequência que está sendo disponibilizada para mim. Então, eu vou ativar o vórtex, eu ativo os cristais, eu monto o vórtex, eu faço uma ativação ali, que é simplesmente desenhar, fazer o desenho ali no símbolo, o desenho no cristal, e depois eu simplesmente deito e recebo. Quer dizer, eu não sei ativar o cristal. Ai, minha Nossa Senhora Aparecida. Tudo bem, eles vão ativar para você. Damiana, é tão mágico. Eu já contei essa história nos cursos, né? Eu vivia fazendo troca e vivia esquecendo das trocas. E acho que, enfim, me vivia me sabotando, né? E as pessoas depois só me vinham com depoimento. Foi a melhor sessão da minha vida e eu não tinha feito nada. Entendeu? Eu não tinha feito nada. Então, se você faz um compromisso, 15 horas eu vou ativar uma sessão para vocês. Vamos deixar esse comando aqui? 15 horas, a gente vai receber Tamiana hoje. Quem vai aplicar? Os pleiadianos. Então, quer dizer, eu vou estar trabalhando, não tem problema. Simplesmente se conecta com a energia. Estou aqui na disposição de receber a energia, tá bom? Eles são incríveis, eles são muito inteligentes, eles têm tecnologia que a gente não faz nem ideia. Aprenda a ser filho e confiar. Sabe qual é o problema da gente não confiar na gente? Porque a gente não confia nos nossos pais. A gente está o tempo inteiro julgando, né? Então, assim, bom dia, tudo bem? O que que tá faltando? Fica à vontade, tá bom? Então, é isso. Confia, confia. Para de brigar com seus pais, para de brigar com Deus, para de brigar com a vida. Que aí a gente começa a ser filho e receber de uma inteligência macroscópica, tá bom? Então, tem muita coisa para a gente receber e muito mais simples do que a gente imagina. Então, o vórtex ali da trilogia tá ok. Posso atender grupo? Como que eu vou atender grupo? Ela colocou a fotinha ali. Preciso colocar a fotinha? Não, né? Eu simplesmente montei um vórtice. Beleza, ativei aqui o triângulo 1. Beleza, ok, estou ali já dentro do triângulo. Eu gosto muito de fazer o trilogia para live. Eu usava muito antigamente para live, ou para grupo. Então, eu me colocava ali naquela frequência que nada gruda na gente. E aí, o outro vórtice, o que que eu fazia? É como se, eu gosto de imaginar, já brinquei isso com vocês, a minha agressividade. Pega todo mundo pelos cabelos e fala: senta aqui, meu filho, senta aqui nesse lugar. Então, eu imaginava o grupo inteiro, eu bilocava o grupo. Como que é isso, Kézia? Você pega o grupo inteiro, tem 10 pessoas aqui, 10 pessoas entrando nesse vórtex aqui para poder receber, tá bom? Isso vale para a trilogia de Arcanjo Miguel, ou se eu, de repente eu escolher desenhar um outro vórtex de energia. Ah, quero fazer 2 quadrados de Hanená aqui, 2 triângulos de Hanená. Tô num, o cliente está no outro, ou o grupo está no outro. E é simples assim, é que a gente às vezes assim. E no começo, cara, eu queria anotar nome de todo mundo.
porque eu era muito mental também. Eu já fui mental um dia, vocês acreditam? Aí eu pegava lá, chegava 80 pessoas para receber um pudia, porque foi assim, Tamiana, na minha vida. Quando eu comecei a fazer, começou a sair gente, né, até da Conchinchina. Eu não conseguia escrever o nome de todo mundo. E eu precisava estar focado na técnica, na energia. E vocês entendem que eles não se importam com essa forma e estrutura? O que que os pleiadianos querem? Ah, isso, obrigada. A Mary achou aqui para nós. É, foi canalizada pelo Robson, é. Isso, estão confirmando, ó. A técnica denominada Trilogia de Arcanjo Miguel é uma canalização do Robson Honorato em conexão com os pleiadianos, tá bom? Então, essa e o vórtex que tem lá dentro do criança interior, a técnica é uma. Aí, no final, o que que ele faz? Ele ativa uma outra câmara de cura. Ai, obrigado, Mary. Ele cria uma câmara de cura, um vórtex que a gente chama de descarga, que o que que é isso? É o que a gente está fazendo aqui. Criou um ponto de energia que eu vou colocar esse grupo para receber, ou eu vou colocar esse grupo para descarregar. Entende essa polaridade negativa e positiva? Então, o vórtex ele pode ter a mesma função de nutrição ou de descarrego. Qual é a intenção? O copo de água na técnica pode ter a função de limpeza e pode ter a função também de se tornar um elixir. Você que dá a intenção, e você pode também perceber, ou eu posso também colocar os dois copos de água numa sessão aqui. Ah, mas não está pedindo copo de água aqui, essa sessão não pede vela, não pode, não pede nada, mas eu senti de colocar. Vocês têm que começar a sintonizar com esses mentores. Começar a ouvir, vai ficar muito mais divertido. Você não está brincando sozinho, você não precisa fazer tudo isso sozinho, tá bom? Então tem que experimentar. Então, no que pede para colocar vela, você põe vela. Ah, Kézia, eu senti de não colocar vela. Então, não coloca vela. Para de brigar com o seu saber, tá bom? Então, assim, na minha cabeça, eu sou meio gulosa, né? Então, na minha cabeça, assim, poxa, eu tô usando todos os elementos aqui. Eu gosto de colocar a vela, gosto de colocar um copo de água, porque eu tô trazendo a força dos elementos, os cristais que vão representar a terra. Entende assim? Então, eu curto de deixar. Eu tenho tudo isso na minha mesa de trabalho, todos esses elementais, todo mundo contribuindo com todo mundo. Então, assim, e experimente fazer de uma forma, experimente fazer de outra e ver o que que cria mais. Gente, sabe qual é a mágica? Que às vezes até gera confusão? Quanto mais a gente vai ouvindo o nosso saber, chega uma hora que a nossa criança fica tão empolgada, o nosso corpo fica tão feliz e tão grato porque a gente está ouvindo ele, que ele começa a falar que nem um papagaio louco, ele fala mais do que a Kézia. Ele começa a te entregar tanto, faz isso, faz aquilo, faz isso. Você fala, gente, eu tô ficando esquizofrênica agora, tô ficando maluca. É tantas vozes que podem contribuir com essa cura. Então, assim, brinca, experimenta, combinado? Você querendo fazer errado, você não vai conseguir. Você querendo se sabotar, você não vai conseguir. Então é onde as pessoas desistem da Tamiana, porque a única forma de você fazer errado é não fazer Tamiana, é não ativar as mesas, entende? Então o que que eu falo? A pessoa que ela quer ser a vítima, ela quer ficar pequena, ela quer ficar na escuridão, igual os ancestrais dela, papai, mamãe, eu sigo vocês na morte. Por vocês eu também mato minha prosperidade. Em honra a vocês eu também mato tudo que é generativo na minha vida. Entende isso? Então, olha para esse lugar. Quem está ativando o vórtice, quem está fazendo o dever a tarefinha de casa, está expandindo. O que mais, gente? Deixa eu ver a outra perguntinha. Tenho dúvidas à mesa, coloquei minha foto, a ordem dos símbolos. O Lanage é outra loucura. O Lanage, da apostila do Lanage, para quem fez Lanage, ele é uma dança das cadeiras doida lá que eu nunca usei daquele jeito. Eu fui, teve umas meninas, eu não lembro o nome delas, que elas sentiram de fazer o Lanáde diferente. E na hora que eu vi elas usando o Lanáde diferente, foi na época da pandemia, e elas falaram assim, trouxeram o Lanáde diferente, fizeram o Lanáde online. Como?
aquele vórtice, é só aquilo. Lanágio botou o símbolo, botou o cristal gerador em cima, acabou. Então não precisa. E assim, e aí no vórtice atual, você coloca umas cadeiras e as pessoas ficam ali recebendo. Só que mudou tudo. Veio uma pandemia, a gente não podia sair de casa, a gente não podia se encontrar. Então, quem estava na disposição de receber, canalizou coisas novas, inclusive com o Lanage. E eu fui receber essa sessão dessas meninas que eu não lembro o nome, eu não lembro nem o nome, né? TDAH às vezes não deixa, então não é por mal, mas foi maravilhoso. Eu fui receber essa sessão delas, eu pirei, porque eu recebi uma cura muito louca com o Lanage, e eu percebi que o Lanage, ele trabalha muito sistema de sequência trifásico, looping de morte. O Axis chama de sistemas de estresse pós-traumático. Então vamos supor que numa vida você morreu queimado, numa vida você morreu afogado, numa vida você morreu esquartejado. E assim, o Axis conta que a gente tem 4 trilhões de vidas, para quem acredita, né, em reencarnação. Então, dói para morrer. Interessante ponto de vista que às vezes dói para morrer, né? É, e eu tinha um trauma que eu recebi uma cura muito linda nessa sessão. Eu tinha um sonho, que todo sonho meu, eu sonhava que eu fui enterrada viva. E, e era a cura da criança interior, porque eu tinha um poder naquele tempo, o meu irmão quis roubar o meu poder de mim, então ele mandou me matar e me enterraram viva numa pirâmide lá, naqueles trem de. Era no Egito, era aqueles tempos antigos, e foi uma cura muito legal, tá? Então, a partir dessa cura, eu comecei a contar a minha experiência com o Lanage. Eu senti que o Lanage é só aquilo, monta o vórtice, ele vai tirar eu e as entidades de sistemas, de loopings de morte, de traumas de morte. E me veio de ativar muito o Lanage na pandemia porque estava morrendo muita gente. E era muita entidade em dor e sofrimento, entende? Então, assim, era um portal. Eu acredito que a gente ainda está muito nessa frequência, né? E de limpar essas entidades, esses espíritos sofredores. Quer dizer, é espírito obsessor? Não, é um espírito sofredor. Ele nem sabe que ele morreu. Às vezes ele está alcoolizado, ele está chapado, ele está drogado, ele está anestesiado. Então, existem muitos motivos que faz com que a entidade nem saiba que ela morreu. Aí ela fica na. Ai, ela aí no sul, né, amiga? Essa tragédia que teve no sul, muita gente morreu ali, enfim, afogado, né, sei lá. Então, o Lanage, na minha concepção, eu preciso até voltar a ativar o Lanage, vou fazer isso, soterrado, né? Poxa, que merda, né? Então, eu sinto que o Lanage, quando eu ativei o Lanage, muito na pandemia, ele era para isso, era para trabalhar com entidades, espíritos sofredores, traumas de morte. O que que acontece nessa cura? Eu acredito que vem uma nave de cura que vai levar esses espíritos. Então, nós somos. Então, tá, a Carlinha tá lá no sul, a Carlinha ficou sabendo um monte de gente que morreu, ela tava naquela terra. Ela viveu isso melhor do que eu. A Carlinha, entende que ela é um cristal gerador? A partir da nossa região, a partir da nossa localização, a gente está conectado com coisas da terra, com memórias da terra. Eu acredito que o Lanage, ele vai além do espírito sofredor. Ele vai trabalhar essas memórias de dor da terra. O que está queimando com esse tanto de fogo? Que memória que é essa que está queimando? O que está transmutando nessas terras que estão pegando fogo? Bom, eu gosto sempre de perceber de uma forma multidimensional, né? Eu gosto de perguntar, meu, o que está queimando aqui? Pergunto, o que está queimando aqui? O que está acontecendo aqui? Pede para a espiritualidade te mostrar, sai do achômetro, do o que aconteceu comigo? Eu parei de seguir um monte de gente. Sabe por quê? Eu sigo pouquíssimas, porque eu quero sentir, eu quero conversar com a espiritualidade. Eu quero, o que essa energia tem para poder me falar? Se eu fico o tempo inteiro seguindo lá, tinha um canal que eu adorava, que era os Pleiadianos lá. E eu ficava repetindo, que nem uma papagaio, o que que a outra estava falando. Eu comecei a ter credibilidade, autoridade, quando eu comecei a me permitir receber e canalizar. O que está acontecendo aqui hoje nesse vórtice? O que esse vórtice hoje aqui?
Então, e foi tão bonita essa cura para mim, e eu acho que vocês foram se conectando tanto comigo por conta dessa vulnerabilidade, dessa coragem, e vocês foram se apaixonando também por essa criança que queria ser ouvida, ser vista, que tinha informação para poder entregar. Então eu faço sempre esse lugar assim às vezes até um lugar meio infantil, meio bobinho, mas é esse lugar que cria, tem pureza. Aqui eu crio é o meu coração multidimensional que cria com o coração dos pleiadianos, ou dos sirianos, ou de Deus, ou de Jesus, ou de Maria. Então eu não crio do ego. Eu estou criando porque, meu, eu me sinto digna de conversar com essas energias e eu vou conversar com elas. Tá fazendo sentido para vocês? Eu quero empoderar vocês. Alguém colocou lá um áudio horroroso que eu fico controlando vocês. Eu controlo o cacete. Pelo contrário, eu acho que assim, o meu trabalho aqui é sempre empoderar. E eu não fico seguindo, eu não fico. Mas é engraçado. Às vezes as informações chegam no meu colo, porque eu não sigo vocês, por quê? Porque se eu seguir, eu sou muito linguaruda, tá bom, Carlinho? Às vezes eu vou querer falar e eu não quero ficar corrigindo vocês. Quando que eu já te corrigi, Carlinha? Quando que eu já entrei lá na live da Dodô e falei, Dodô, você está fazendo errado? Vocês nunca vão me ver fazendo isso. Os meus professores fizeram muito isso comigo e eu bloqueei todos. Então, eu bloqueei eles não porque eu não respeito, não porque eu não honro e não ame. Respeito, honro e amo. Eu bloqueei porque o meu saber precisa ser valorizado. Só que às vezes, assim, algumas coisas chegam no meu colo. E às vezes se chegou no meu colo, igual aconteceu essa semana, de coisas que estavam acontecendo num grupo paralelo, eu tive que olhar. Quando eu olhei, não ficou leve o que estava acontecendo. E aí eu precisei conversar, precisei verbalizar tudo o que estava acontecendo, tá bom? E foi maravilhoso, porque assim, né? Um aluno meu criar um grupo para poder ficar falando mal do professor, isso não é prosperidade e honra para ninguém, né? Então, assim, mas foi muito legal, porque assim, a gente conta historinhas que não são reais. Então, eu não quero controlar vocês, eu quero que vocês expandam com as ferramentas, usem as ferramentas e expandam com as ferramentas. Combinado? Vocês não trabalham para mim, eu não trabalho para vocês, a gente trabalha, eu acredito que para algo muito maior. E o Juan, ele é um cara muito humilde, porque quando ele canalizou a Tamiana, ele falava, a Tamiana não é minha, a Tamiana é nossa. Então, quando eu vou usar a Tamiana de um jeito diferente, eu entendi o que que ele falou e eu tomei posse disso. O que que a Tamiana fala para mim fazer agora? Combinado? Então, a gente precisa ter maturidade e crescer para poder olhar para a Tamiana. Nossa, nós temos que encerrar, que eu tenho constelação agora. Deixa eu ver o que mais que tem aqui para a gente olhar. Hum, A Carlinha perguntou, em relação à limpeza de ambiente, se eu ativo o vórtice de descarga junto? O vórtice de descarga, ele é um vórtice que foi canalizado pelo Robson, não é da Tamiana, mas eu gosto. Então, pensa assim que, por exemplo, aquilo traz para mim uma paz, assim, que eu ativo o vórtice de descarga. O vórtice de descarga é uma técnica que está lá dentro da criança interior. Ele é 3 Renená, 4 Renená, enfim. É só você colocar uma intenção. O símbolo e o cristal. O símbolo embaixo, o cristal em cima. Preciso ter o símbolo impresso? Não, mas eu tenho que ativar o símbolo no cristal, porque o símbolo em cima do cristal é onde eu ancoro a energia. Isso, esse é um vórtice de descarga. Isso aí, Dodô, legal. O que que acontece? Eu coloquei uma intenção de descarregar, de despolarizar, de levar essa energia embora. É igual quando o pêndulo gira para a direita, no meu pêndulo, tá? Quando gira para a direita, ele limpa. Quando ele gira para a esquerda, ele energiza. O pêndulo, ele vai receber a função, a ordem que você dá para ele. Se eu falar com o meu pêndulo agora, ele vai girar para a esquerda, ele vai limpar, ele vai limpar. Então, assim, não tem certo e errado. O meu professor usa o contrário. Eu, sempre quando eu sentir de usar o pêndulo, eu uso desse formato. Não tem certo e errado. A gente tem que sentir. Ele está limpando ou ele está energizando?
Então, o vórtice de descarga, então o Robson sentiu isso, essa necessidade de ter um vórtice, até para pessoas muito mentais se sentirem mais seguras para poder ativar a técnica, entendeu isso? Então, eu ativo a técnica, manda aquela energia embora. Só isso que eu estou fazendo. Eu preciso de um vórtice para poder mandar a energia embora? Não, os próprios pleiadianos vão levar isso embora. Só que tem pessoas que são muito fuinha, muito mental, muito forma estrutura. E aí, quando eu crio o vórtice de descarga, eu me sinto mais segura, eu consigo trabalhar. Tá bom? Então é para isso que serve o vórtice de descarga, para poder provar a sua mente. E assim, olha que merda, né, cara? Assim, o que que eu penso sobre vórtice de descarga? Um pouquinho. Eu uso, tá? Porque eu também tenho uma criancinha aqui insegura dentro de mim. Mas eu falo assim, que lugar é esse que eu tenho nojo do outro, da energia do outro? Que lugar é esse que eu não tô sendo Deus, que eu não tô amando tudo, que eu não tô criando com tudo? Essa semana a gente trabalhou num grupo lá, uma carta do Bert Hellinger para Hitler. Ah, eu acho isso muito honroso, eu acho isso muito bonito. Hitler, você não é melhor do que eu e eu também não sou melhor do que você. Você tinha uma função, um destino aí. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu respeito esse cara, porque ele tinha um destino ali, algo para fazer, que despertou toda a humanidade. Eu ia falar, Deus, não vou não. Mas eu acredito que talvez tenha um outro lado da moeda, que era um cara tão fudido que ele falou, eu vou aguentar, é igual ser Jesus. Quem é que aguenta um trem daquele? Então, assim, eu acho que tem um lugar de dignidade aqui, de muito respeito também. E às vezes, assim, eu vou ter que encarnar e vou ter que fazer algo muito doido aqui para despertar as pessoas. Ritter trouxe uma consciência de muita dor, mas o que que a dor desperta? Compaixão, né? Quando a gente vê a terra queimar, peraí, vamos olhar para a terra? Será que a terra não está fazendo um puto de um teatrinho aí? Olhem para mim, seus besta. Eu existo. Vocês estão achando que vocês estão fazendo o que aqui? Vieram ao mundo só a passeio? Não, vocês têm que cuidar de mim. Como que vocês estão? Então ela está chamando atenção. A Terra está sendo uma criancinha birrenta aqui, chamando atenção. Mamãe, ô, gente, olha para mim. Eu também quero brincar com vocês. E talvez seja só esse o exercício, tá bom? Então, na minha cabeça, o vórtice de descarga é isso. Eu vou pegar aquele lixo e mando ele embora. É... Por que que eu não estou mandando o lixo embora? Autossabotagem? Por que que tudo gruda em mim? Será que é autossabotagem? Será que você quer provar? Será que você tem uma inteligência que você não está reconhecendo? Não sei. Você vai ter que descobrir por que que as coisas estão grudando em você. E usa o Vortex para poder te ajudar, tá bom? Então, o limpeza de ambiente, por si só, ele limpa tudo. Quero colocar o Vortex de descarga junto? Pode usar, pode fazer. Eu não vejo necessidade, mas se você se sentir mais seguro, o importante é como é que eu me sinto segura para usar a Tamiana. O Juan ficou puto uma vez que a galera colocava imagem de Mãe Maria no vórtice de Púdia, né? E colocava terço. E colocava. Gente, o que que eu acho? Eu gosto desse surubão, né? Precisa disso? Não. Mas assim, se você se sentir mais segura com isso, faz. Põe lá Mãe Maria, Jesus. Se isso te dá segurança, usa. Combinado? Porque assim, se eu não tiver segura, eu nunca vou usar nenhuma ferramenta. Então, se é a imagem ali, junto com o Pudia, que vai me trazer segurança, usa a imagem. O Juan também é bravo, né? Só a Kézia não. A Alice comentou assim, ó, é, quando aplicar cada, eu tenho dúvida de quando aplicar cada técnica e organizar o Pudia. Aplicar cada técnica, você precisa pendular. Vou atender a Dodô. De 0 a 100, o quanto o Pudia vai contribuir com a Dodô? 70. De 0 a 100, o quanto a Luanage vai contribuir com a Dodô? 80. É verdade, 0 a 100. O quanto o Raman vai contribuir com a Dodô? 40. Não estou nem usando o pêndulo, estou usando o meu saber. De 0 a 100. O quanto que o Salush Narri vai contribuir com a Dodô? 80. Verdade, 0 a 100. O quanto a criança interior vai contribuir com a Dodô? Veio 90. Até agora foi o que mais expandiu. Vamos ver. O quanto que trilogia vai contribuir com a Dodô? 90. Entende? É assim que eu faço. Numa sessão eu posso entregar muito mais. Dodô, eu senti que eu vou ativar para você na sessão hoje para você, vou ativar a trilogia de Arcanjo Miguel, vou ativar a criança interior,
Tem mais um que tá pedindo aqui para você. Sendo reflexo, tá expandindo. Ui, entende? Então, eu vou ativar aqui 3, 4 técnicas para Dodô. Eu acho que nós estamos sedentos de energia. Eu comprei uma facilitação nova do DEM, né? Ele lançou, aliás, maravilhoso. Fica a dica, chama Restaurando a Esperança. E aí alguém pergunta para ele como é que cura o quê? Eu não, ai, que era para curar, gente? Ai, problema no dente. A pessoa fala que tá com problema no dente, e fala, o que que eu posso ativar aqui, que eu tô com muito problema na gengiva, no dente e tal. Dente fala de ancestralidade, raiz. Meu, ele pega uns 15 processos corporais, ativa MTV, VCS, soma zero de trauma, ira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 . Eu falei, ai, eu tô certa, cara, eu faço isso com as pessoas. Eu faço isso, às vezes assim, eu sinto, como eu tenho todos os processos corporais, né? Então, às vezes eu vou atender a Dodô, eu falo, meu, eu tenho que ativar 8 processos corporal para Dodô aqui, né? Então, eu achei o máximo, né? Então, achei bem legal. Então, às vezes requer que ative mais de uma energia para uma sessão só. Então, você cobra e aí você estuda e você faz, tá bom? Então, assim, é muito intuitivo, não tem uma forma e estrutura e também não é linear. Criança interior é só para criança? Às vezes eu senti de ativar a criança interior para uma pessoa que está desencarnando. Então, posso ativar mais de uma técnica ao mesmo tempo? Eu ativo, eu ativo, Elisete. E eu faço tudo diferente com Tamiana. Eu parei de dar curso de Tamiana, porque se eu pegar para dar uma reciclagem de Tamiana hoje, eu vou desarrumar. Eu vou fazer tudo diferente. Então, por exemplo, no Salute na Rio eu faço diferente, tá bom? Mas assim, então sigam o seu saber. Eu quero sair dessa energia só de confusão, de julgamento, quero olhar para o que é meu. Mas assim, se eu fosse dar um curso de Tamiana hoje, provavelmente eu ia mudar muita coisa aqui. Mas vamos seguir o saber do Juan, a apostila. Se eu sentir de fazer um curso de Tamiana, a gente lança alguma coisa aqui, tá bom? Então, eu ainda tenho dúvida de quando aplicar cada técnica. Tem que perceber, não é óbvio, não é objetivo. Então, às vezes, o corpo vai pedir uma coisa e não tem nada a ver. O que que eu vou usar para minha prosperidade hoje? Ai, me vem de fazer cura da criança interior. Tem tudo a ver e não tem nada a ver, né? Essa criança precisa crescer. É isso que eu sinto. Eu estou em Riviera e estou alugando um apartamento aqui. Eu estava tentando voltar com o marido, né? Fiz um exercício e, enfim, não estava funcionando do jeito que estava. Então, estou arrumando meu cantinho de volta. E, nossa, desde ontem eu tô chorando, sentindo muito medo, a responsabilidade. Será que eu vou dar conta de pagar esse negócio? E como é que vai ficar os... Então, assim, essa criança precisa crescer. A criança nunca vai conseguir se estruturar. Foi horrível dormir sozinha. Os filhos tá tudo com o pai, tô aqui sozinha. Então, percebe, assim, é, essa criança precisa crescer. Se eu não assumo a responsabilidade de pagar meu aluguel, tem dinheiro para isso? Não, mas o dinheiro vai chegar a partir do momento que, né? Falei para minha corretora, falei, preciso dividir em 4 vezes. Esse aluguel, esse meu, eu vou te pagar por semana. Ela é muito minha amiga, sabe da história, falou, vou te ajudar. Falei, beleza. Eu entrei num lugar de decadência, assim, de voltei para dependência. É engraçado que esse eclipse está levando a gente para a estaca zero de vários rolês, assim. E eu tô achando bonito no sentido assim, vamos crescer de verdade? Que a gente construiu alguns castelinhos de areia, né? Tenho medo, chorei, tem dor, tô com a autoestima baixa, tô me sentindo insegura. Será que eu vou dar conta de pagar esse negócio? Eu escolho dar, eu escolho crescer. Então, no final, o que que tem congruência com a minha verdade? Meu, passou da hora de eu me bancar, de eu me sustentar energeticamente, espiritualmente, financeiramente. Entende? Então, assim, e aí quando você vai ancorando, quanto eu já me sinto segura para fazer isso? Ontem era 20, hoje é 90. Só que assim, algumas coisas só se atualizam no movimento, isso que dói na gente. A criancinha, às vezes, ela não tem força para fazer o movimento. A criança insegura, se ela não cresce, eu não consigo dar esse passo. Que o Deus não fala assim, põe o pé que eu põe o chão? Eu botei o pé. Agora, Deus, por favor, coloca o chão e me ajuda. E vai aparecendo pessoas, é muito mágico, é muito legal. Só que às vezes a mágica requer que a gente confie nela, a gente confia na mágica, né?
Então a gente nunca sai da criança. E acho que a última, os cristais podem ser os cristais, se pode ser usado outros caso a gente não tenha o que pede. O nosso corpo é um grande cristal gerador e eu posso mentalizar os cristais etéricos. Como eu era muito mental, eu precisei de ter todos os cristais, seguir os protocolos para depois falar: meu, esse cristal quartzo rosa agora vai virar um cristal gerador. E se eu não tenho cristal, eu vou ativar o cristal etérico, mas eu sei qual é a frequência do cristal gerador, do cristal etérico, então eu confio na energia. Se eu não confio em nada, então nada vai funcionar, entende isso? Então eu confio e aí o trem funciona para mim. Então é um exercício. É, Quantas vezes eu fui, né, nessa brincadeira minha de ficar mudando para um lado e para o outro, a Dodô comprou aqui um negócio. Uma vez eu fui atender uma pessoa de constelação familiar e eu não tinha os meus bonequinhos, tive que arrumar pedra. Aí, por fim, cara, eu falei, vou fazer na água com papelzinho, tá? Aqui minha constelação de hoje, ó. Já me ajustei aqui hoje. Hoje eu constelei autoestima, dignidade, merecimento. Então aí a gente vai ficando livre. Hoje eu já consigo assim, o meu corpo ele já pode ser todos os personagens. Então nós temos que ser atrevido, porque se eu fico, ai, não tenho bonequinho, não vou constelar. Aí chegou uma moça essa semana, eu quero constelar com os bonequinhos. Aí eu falei, bom, eu sou terapeuta, deixa eu voltar para o meu lugar, ela não manda em mim. Eu vou fazer do jeito que eu posso fazer. E ela era uma consteladora, mais velha. Aí chega aquele pessoal, às vezes aquela forma estrutura engessada, fala, olha, o meu trabalho eu gosto de trabalhar assim, ok? Você quer receber de mim? Senão eu te devolvo o dinheiro. Ai, deixa eu experimentar. Não gosto muito sem o boneco. E a constelação dela foi maravilhosa. Foi linda. E a gente, né? E ela conseguiu baixar as barreiras e receber. Então é isso, tá? Então eu tenho sentido essa necessidade de cada vez assim, eu ser a ferramenta. Cada vez precisar de menos coisa para poder. Se você olhar para Jesus, cadê? Ele tinha pêndulo? Ele tinha símbolo? Ele tinha qualquer coisa? Ele tinha autoconfiança de ser tudo, tá bom? Então a gente tem que experimentar um pouquinho de tirar essa forma e estrutura. Deixa eu criar com os pleiadianos aqui. Então eu sinto que vai vir uma mesa nova para nós, os pleiadianos também, tá bom? Eu quero muito sentir essa energia e criar com elas de uma forma diferente. É isso por hoje. Gratidão. Nada é pessoal. É, Eu sou muito grata a Tamiana por tudo que ela me trouxe. Gratidão a vocês. É, Eu sinto muito se de alguma forma, às vezes, o meu jeito é, incomoda, ou agride, ou machuca a criança de vocês. Essa criança precisa crescer, a minha também. Eu tenho procurado fazer diferente, mudar. Eu também não sou a pessoa certa e perfeita, mas eu também estou aprendendo e eu tenho humildade para reconhecer tudo isso. Então, se de alguma forma o meu jeito agrediu, machucou, eu peço desculpa. Peço que me perdoem, né? E também perdoo qualquer um de vocês se de alguma maneira também às vezes me cutuca, me agride, também me incomoda. Eu acho que nada é pessoal. A gente é muito ator um na vida do outro e a gente está aqui para poder aprender. E a gente só consegue aprender se a gente tem essa humildade no nosso coração, tá bom? E eu conheço o coração que eu tenho. Combinado? A gente vai para uma constelação agora. Vamos trabalhar merecimento. Quem sentir vai para lá, é aberta e gratuita, tá bom? E se tiverem mais Gratidão, Pedro. perguntinhas, coloquem lá no grupo também. Gratidão a todas vocês. Beijos, beijos, beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.